Oi, Oi. tudo bom? Ah, tudo bom? Tô Tá me conseguindo ouvindo? te ver direitinho. Tá, né? Também tô te vendo. Saudade, quanto tempo, né? Saudade também, saudade também. E aí, como é que você tá passando essa quarentena? Bem, como todos estamos passando, né? Superando muitas rotinas, vivendo a cada dia. E aí, tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir direitinho? Tô te ouvindo direito. Vê se tá Tá dando uma dando pra ouvir agora. interferênciazinha. Peraí, Tá, tô deixa eu ouvindo. colocar. Deu Tô pra ouvir ouvindo. agora? É, assim, essa Tá questão da tranquilo. Eu acho que acho que é a conexão que tá um pouco meio cortando. conexão, né? Eu tô conseguindo te ver. Agora eu não tô conseguindo te ouvir. Não tô. Eu não. Oi, Cris. Ah, Tá me agora ficou ouvindo? melhor. Sim, tô Tá, ouvindo. o que eu fiz? Eu entrei no meu 4G porque o meu Wi-Fi de vez em quando está dando muito problema aqui. Eu acho Ah, que é por sim, conta sim. de muita gente estar em casa, né? Aí Sim, o, sim. aí o Wi-Fi ficou. Mas você estava falando como você está passando a quarentena. Eu não ouvi essa parte. Então, aqui em casa, né, nós estamos trabalhando, né, em casa, eu e Rafael, as crianças com a questão escolar, né, e eu Uhum. também como professora, né, atuando online. Então, assim, a quarentena, né, como a gente tinha comentado no início, está sendo um fator, né, que está abarcando toda a sociedade, né, o mundo inteiro, né, está convivendo com essa mudança, né, na vida. É, assim, a gente pensou até em trazer, abordar esse tema, porque, na verdade, na vida normal, já é difícil você manter o foco, você ter uma perspectiva, né? Você Sim, saber o que você quer. Mesmo às vezes você sabendo, a gente se perde no meio do caminho por conta de diversas situações, né, que acontecem normal no nosso dia a dia. Então, eu fico imaginando na quarentena, porque falando por mim, tá? Que sou uma pessoa assim, que quem me conhece, mais tranquila, sou, né, aquela pessoa mais assim, não me exalto à toa, mas assim, no início me deu uma sensação de claustrofobia que eu fiquei assim, eu comecei a chorar, porque eu comecei a pensar, quando é que isso vai acabar? Quando é que isso vai acabar? Né? Então, é sim. aquela sensação de estar presa mesmo dentro de uma gaiola. Mesmo sabendo que você tá. A Bia tá te mandando aí falando saudades. Ah, sim, um beijo também para ela também, saudade. Muita gente assim, né? Fica com saudade de você, né? Claro, muita falta. Sim, Gente, deixa eu até apresentar quem tá entrando aí. Porque parece que eu tô falando entre amigos, né? Eu tô vendo tanta gente conhecida entrando aqui. Mas assim, quem não conhece, a Cris trabalhou conosco, que tem alguns professores aqui entrando, trabalhou conosco na escola lá do estado, né, no mesmo CIE que a gente trabalhou durante um bom tempo. E aí a Cris foi para outra escola, né, Cris? Está atuando ainda no estado, sim, mas em outra escola. E sim. aí quase, sei lá, um ano sem se ver, né?
Eu acho, não, um ano não, uns 6 meses, eu acho, mais ou menos por aí, né? Que Aí, eu mudei de escola tem uns. Foi no, em agosto. É, de julho para então, agosto. Foi isso mesmo. já tem um tempo, né? Beijo, Bia, só mandando um beijo também, um beijo. Porque, queira ou não, está sem se ver, né? Agora com a quarentena, tá todo mundo sem se ver, literalmente. Sim, sim, exatamente. E aí essa questão que a gente vive, né, de não ter o contato social, sendo que o ser humano, nós somos seres sociais, a gente vive em contato, a gente precisa, né? Ainda que você tenha ali seus familiares por perto, a gente começa a sentir falta. A gente às vezes reclama muito da rotina, mas na verdade Sim, eu tô falando assim, ó, por mim, pessoas de perto tá sentindo falta já de ter que ir para o local de trabalho, de poder sair e no final de semana se planejar para chegar aquele final de semana, respirar, ir num shopping, num cinema, numa praia, numa praça, sei lá. E a gente está assim tendo que ficar em casa, né? Então, assim, você como psicopedagoga também, né? Clínica, né? Você já está fazendo, né, Cris? Mas você já está clinicando, né, Cris? sim, Sim, né? sim. Então, e também como futuro neuropsicopedagoga, não é isso? Se eu não me engano? É, então, deixa eu até falar um pouquinho, né, dessa trajetória, porque Sim, muitos me conhecem, né? Há 12 anos que eu trabalho como professora de língua portuguesa. sim, E quando eu me formei, né, a gente tem uma visão, né, bem pequena da realidade, né, de estar, né, em contato com os alunos. uhum, Então, quando eu me formei como professora de língua portuguesa, né, me formei na UFRJ, foi uma ótima faculdade. E dali passei no concurso, né, do estado, em seguida, né, assim, demorou uns 2 anos mais ou menos. Passei no concurso, comecei a atuar no estado e, como professora, eu tinha o olhar da seguinte forma: estou ali para ensinar, né, gramática, interpretação de texto, redação. Passado-se um tempo, eu senti uma necessidade de entender essa dificuldade do aluno com leitura, escrita e produção textual. sim, Então, eu conversando, né, com os amigos, fiz pesquisas, conversei com meu marido e pensei, por que não estudar mais aprofundadamente, né, essa questão da dificuldade de aprendizagem? Foi aí que eu entrei na pós, né, só mesmo para entender dentro da sala de aula como esse aluno aprende, tá? E aí eu comecei a gostar muito da área, né, da psicopedagogia, para entender essa dificuldade, né, desse aluno em sala de aula. E você, né, sabe muito bem, né, que estado temos é 40 a 50 alunos dentro de uma sala. verdade. Então, assim, você tem que saber exatamente lidar com a questão, né, da, dessa questão do desequilíbrio, né, entre os alunos. Você tem que chegar, né, fazer um bom começo de aula, porque às vezes quando chegava em aula os alunos estavam agitados, né, enfim. Então você tem que saber também entrar numa sala de aula com determinado tipo de aluno. Por que eu estou falando isso? Para quem não sabe, né? Eu trabalho, né, com ensino fundamental 2 e ensino médio. Então, Hum, nesses 12 anos, a gente tem vivenciado, né, muitas histórias, né, Fernanda? Quando nós trabalhamos juntas, vivenciando muitas histórias dentro de sala de aula. com certeza. Então, assim, para É, acrescentar na minha prática, né, eu tive que entender como é o processamento dessa realidade, né, do aluno. Fiz a pós para entender melhor essa dificuldade de leitura e escrita e, até o momento, não atuava como psicopedagoga. Passou-se o tempo, comecei, né, a verificar as crianças, né, assim, do meu condomínio, os meus próprios filhos, né, de repente entrava com uma situação de dificuldade, eu estava ali como mãe, né, como professora também, né, que a gente em casa, né,
Nós temos que exercer os dois papéis. Verdade. Então, mas só que não adianta. O filho sempre vê a mãe como mãe, não adianta. Mas ali eu estava, né, nessa questão de observação em casa, familiares também. Então, vem a necessidade de entrar nesse campo, né, no mercado de trabalho também. E também, o que aconteceu? Com essa questão da psicopedagogia crescendo, me interessei a estudar também a neuropsicopedagogia, que vai entender também como é que o cérebro processa no momento da aprendizagem. Então, assim, todo o meu, como é que eu vou te dizer? Toda a minha bagagem, ela vem de sala de aula. Então, assim, a sala de aula me mostrou uma bagagem muito grande para poder trabalhar com esses alunos. E então, aí nessa toda essa questão, né, que você está abordando aí, que você está falando da sua, vamos dizer assim, da sua carga de estudos, né, da sua formação, surgiu principalmente por conta da necessidade dentro de sala de aula, que realmente quando a gente entra numa sala de aula é difícil, não difícil no sentido de que você não é capacitada, mas que você não aprende isso nas universidades, né? Você não aprende na graduação. Exatamente. Lidar com o ser humano, você tem que aprender lidando, né? Na hora lá, no momento. Então, quando a gente começa a dar aulas, né? Principalmente em públicos que têm tantas outras necessidades, que vão além do aprendizado da matemática, da física, da química, eles precisam de outros tipos de assessoria, de alguém que dê o norte para eles, de como até se comportar, né? Ter uma educação, um limite, saber quando acaba o seu direito e começa do outro. Então, esse tipo de coisa a gente vai lidando dentro de sala de aula. E a gente começa a perceber que, às vezes, a gente, como professor, atua mais como um educador no sentido de fazer o papel do pai e da mãe, né? Fazendo aquele papel básico, da base, de como se conviver em sociedade, de como aprender a lidar com o outro, né? Não só conosco, comigo como professora, eu sou autoridade na sala de aula, estou falando nem isso, estou falando lidar com o outro, com o colega, né? Existe essa dificuldade. Então, quanto mais chegar a um nível de manter, dele se interessar e querer aprender o que está no livro, né? A gente passa muito por isso. E o principal, assim, que eu vejo, não sei se você concorda, é que a maioria dos alunos hoje em dia, eles vão para a escola numa necessidade de... o adolescente já é assim, né? Mas necessidade de fazer parte de um grupo. E a maioria dos alunos, eu estou falando de escolas carentes, públicas, enfim, até em escolas também particulares, você vê que existe hoje em dia uma necessidade de eles irem socializar. Eles se sentem mais fortes quando estão ali naquele grupo, né? Estão entre eles ali. Então, a última coisa que eles vão pensar é em estudar, vamos dizer assim, eu estou falando generalizando, não falando que é todo mundo, né? Que todos os alunos são assim. Mas a grande maioria que a gente percebe é isso, né? Creio que deve ter sido por isso que você sentiu essa necessidade de atuar na área de psicopedagogia, porque realmente, como que eu vou unir essas duas coisas, né? Ser professor e, ao mesmo tempo, fazê-los entender da necessidade de que eles de estar ali na sala de aula. Qual o seu objetivo? Qual o sentido de estar dentro de uma sala de aula, né? E assim, agora com essa quarentena, a sala de aula passou por uma tela, né? Exatamente. Passou para o Google Classroom, né? E todo mundo estudando de casa. E aí, nesse sentido que a gente queria começar a comentar aqui, né? Que a dificuldade já antecede
a máquina, já antecede, o problema já vem de antes. Então, agora que a gente está aqui, não tem para onde correr, aí eu vou passar a bola para você, porque isso não é meu área. Como que você, quais dicas que você daria para a gente, não só nisso que você falou, só os alunos, mas os pais em casa que eles estão tendo que fazer um homeschooling forçado, né? Os pais de crianças pequenas estão tendo que passar a matéria, né? Que antes, até por essa função que acaba o Estado tendo, né? De ensinar. E aquela função antiga dos pais que ensinavam em casa, eu, por exemplo, aprendi as primeiras letras em casa, né? Eu não sei se foi assim com você. O alfabeto, Não, não, comecei a comigo aprender não. em casa. E quando eu fui para a escola, comecei o processo de alfabetização, foi algo assim, mais para dar continuidade. Mas hoje, mais do que nunca, isso se tornou um papel do Estado, né? Alfabetizar, ensinar e tudo. E agora os pais também, de crianças pequenas, estão tendo que pegar o material que a professora passa, seja pelo WhatsApp, seja pelo sala de aula, não sei, assim, porque eu não atuo, nem você, né, com pequenininhos, mas eu conheço pessoas estão me dizendo isso, que a matéria está sendo passada e os pais estão tendo que passar para os filhos. Então, eu queria saber de você, assim, dicas e orientações para essas vertentes de pessoas. Os pais, né, que precisam passar isso para os filhos e a sociedade desaprendeu a fazer isso, né? Os pais não exercem mais essa função, não exerciam, estão tendo que voltar a fazê-lo. E os próprios alunos que já têm uma certa maturidade no sentido de, né, idade, né? Não necessariamente maturidade Isso. de saber que eu preciso disso. Mas hoje, agora está no nosso colo, está no seu colo, está praticamente assim, vocês que lutem. Pega É aí, vocês verdade. que lutem. Né? Então, eu queria saber de você, assim, algumas dicas, começando, assim, pelos pais. Nesse momento, qual seria a função dos pais na questão, assim, pedagógica para ajudar seus filhos? Então, vamos pegar assim um ponto, né? Que todo mundo está em confinamento, né? Nesse isolamento, como você mesmo falou. Pais, Uhum. né, com crianças em casa. Vamos pegar esse ponto em que um pai e uma mãe têm filhos menores ou adolescentes em casa. Eu vou pegar o exemplo, até o meu exemplo aqui de casa, que eu tenho, né, uma filha de 9, uma de 14 e um que está na faculdade. Então, eu tenho 3 olhares, né? É, a princípio, essa questão das aulas online com crianças menores, ela fica um pouco mais difícil para os pais. Por quê? Porque o pai ele tem que trabalhar, né? Tem pai que precisa trabalhar online em casa, né? No computador. O filho vai precisar também assistir a aula no computador ou no celular. Então, eu acredito que tem que ter aí uma organização desse comportamento, porque o comportamento é novo. Então, se a Isso, gente está falando de aprendizagem, a sociedade ela vai ter que criar essa nova rotina, né? E a criança pequena, ela precisa desse acompanhamento, porque a criança, ela quer brincar. Ela não está isso, entendendo que dentro de casa ela tem que estudar. O estudar dela, ela na cabeça dela é o quê? Antes de acontecer a questão de isolamento, era para fazer o trabalho de casa. E hoje a criança tem que fazer o trabalho de casa, a aula e enfrentar as suas dificuldades, né, cognitivas em relação àquela disciplina. sim. Então fica uma questão aí, né, eu vejo aqui em casa, uma questão de organização mesmo, é uma questão de comportamento. E tentar conversar com a criança que, se for de manhã, ela vai acordar, né, tomar seu café, fazer os seus trabalhos, isso se for de manhã. À tarde, a mesma coisa, depois do almoço, você tenta se organizar. Muitas das vezes é muito difícil para os pais. Por exemplo, eu tenho que acompanhar minha filha, ao mesmo tempo eu tenho que dar aula. É Então eu fico numa complicado. mesinha e ela fica na outra mesinha. Eu estou falando da minha nona, porque a Mariane já tem 14 anos, já consegue A tua filha lidar com isso. menor Mas com quantos anos, mais ou menos?
A Então, menor. Maria tá com 9 anos. Tá com Aham. 9 anos. E aí Então, ela é você do dá Fundamental 1. assessoria para ela, né? Você tem que fazer, dar assessoria da aula. E aí você sente dificuldade nisso, né? Ela tá ali concentrada na tela, fazendo os trabalhos? Então, a gente vai falar então essa questão do foco, né? Que essa Sim, criança tem que ter, que os pais precisam lidar em casa. A questão ali dessa rotina, que a gente está falando da questão do comportamento humano, a gente vai falar agora sobre o sim, comportamento, né, do adulto, da criança, do jovem. Então, ali sim. a gente tem que mostrar para essa criança que a escola está lá enviando recurso para ela poder aprender em casa. Mas esse aprender tem que mostrar a ela que ela tem que estar direcionada, né, para ela adquirir esse conhecimento e que quando tudo, né, entre aspas, né, retornar ao Sim. normal, ela vai ter, né, essa interação com os amigos. Porque se você for parar para pensar, a criança, ela aprende, estou falando questão da criança, tá? Ela Sim. aprende o quê? Brincando, ela tem ali o contato, né, com outras crianças, diferentemente do adulto. O adulto, se você colocar, né, tô dando um exemplo que vai estudar para o Enem. Se você colocar uma apostila ali para o Enem, para ele estudar uma redação, ele vai estar ali focado. Ele vai eliminar os distratores que acontecem ao seu redor. Por exemplo, se eu Hum, pego uma apostila e vou estudar para uma prova, eu sendo, né, a nível adulto, eu vou eliminar esses distratores, por mais que tenha no seu lado ali um celular tocando, né, um filho te chamando, enfim. Agora, com a criança, vamos lá. Como você pode ajudar essa criança? Primeiramente, tem que mostrar a ela que é importante esse novo desafio, né? É o sim. diálogo que vai fazer, porque muitas das vezes ela vai fazer birra. Eu sei porque É normal, uma normal. criança É. normal. E aí eu tento, né, conversar, o meu marido também. A educação aqui em casa, né, em questão dos filhos, com os dois, mas a questão de assessoria, a questão do material, mãe, não estou entendendo, eu estou dando. Aí eu fico me perguntando com os pais que não conseguem fazer essa assessoria, né? Vamos supor, esse suporte, né, com o filho. Então, assim, eu acredito que a escola ela tem que ter um veículo de comunicação, seja WhatsApp, seja e-mail, porque ali o pai vai colocar um vídeo, vamos supor, na minha escola da minha filha está mandando um vídeo, e aí Aham. o professor, ele, né, grava a aula, fala a questão da matéria, a página da matéria para a criança fazer o exercício. É como se Sim. fosse um dever de casa, né? Só Hum, que como é que esse pai vai estar ajudando o filho se ele também tem que trabalhar no home office, Isso aí, é né? verdade. Então, eu acho que as escolas, elas precisam ter pelo menos um horário para que possam atender a esses pais que não conseguem, né, tirar Pra- essas dúvidas dos alunos. Porque, veja bem, não pode ter aglomeração. Então, a criança nem pode ir para uma explicadora. Uhum. Não é mesmo? Verdade. A criança não pode ir com uma explicadora. A criança, ela não pode ter esse contato com os familiares, com os idosos, porque tem pessoas idosas que estão aposentadas, por exemplo, que são professores, que poderiam estar ajudando, mas são idosos, não podem estar, no caso, com contato, né? Então, assim, a sociedade ela está vivenciando uma nova rotina de vida. Então, eu acho que isso, até mesmo para nós, né, como adultos, também estamos enfrentando. É uma Com questão certeza. também, né, seja ela psicológica, social, então interfere vários fatores aí. E você falou um ponto interessante. Os pais precisam, no caso, você é professora, né? Mas a maioria, creio eu, que não seja, né? Por exemplo, da sala da sua filha. Os pais têm Exatamente. outras funções. E, assim, às vezes ele trabalha no home office, né? Mas tem aqueles que também têm que trabalhar fora, porque, queira ou não, tem os serviços que a pessoa está tendo que sair para trabalhar, né? Que são os serviços essenciais. Por exemplo, o pai que tem o filho que tem um pai que trabalha como
da Conlurb, por exemplo, que é um lixeiro. Enfim, eu estou dando um exemplo aqui, eu não sei, um policial, Sim, sim. né? Policial, Então, mercado, farmácia. aí como é que fica, assim, fica complicado esse pai dar assessoria para o filho, porque a criança não tem condição, autonomia dela mesma ir lá, tá, vou abrir aqui meu material, a aula X, ela mesma ter essa demanda, né? E você está tendo dificuldade com a sua filha, que tem 9 anos, eu estava ouvindo, conversando com uma amiga, e ela, o filho dela tem 6 anos. Ela disse que estava sendo quase um parto, porque fazendo tentativas. A criança chora, a criança não quer. E não é só a questão da birra que eu vejo. Eu vejo que, como é algo novo, né? E você mesma falou, o que ela fazia em casa era o dever de casa. E para a criança, estudar é se vestir, colocar o uniforme, pegar a mochila e ir para a escola. Esse é o sentido de estudar para a criança, é sair de casa. Mas se ela está em casa, ela não vê, ela falou, estou em casa, eu não preciso estudar, né? Então, como eu estava falando, para quem está chegando agora, como eu estava falando um pouquinho antes, a sociedade está tendo que aprender a fazer um homeschooling, né? A aprender os pais tendo que ensinar os filhos em casa, né? E sendo que ninguém estava preparado para isso. O Estado assumiu essa função. Lá atrás, em 1900 e bolinha, os pais faziam isso. Ou era uma avó, era uma tia. As crianças aprendiam em casa as primeiras letras. Depois você ia para a escola, né? Quando ia, nem todo mundo podia ir para a escola. Mas agora não, a gente desaprendeu. Então eu vejo assim que, na verdade, a gente foi pego de surpresa, né? Foi dado uma rasteira no mundo e a gente está tendo que, na verdade, aprender tudo de novo, do zero, né? Tanto os alunos quanto os professores, nós professores, quanto os pais, né? E eu vejo nessa questão dos pais de filhos pequenos, a maior preocupação, se realmente, a meu ver, eu tenho percebido, assim, eu tenho conversado, às vezes eu e conversando assim com o Cláudio, né, que são dois professores aqui, então a nossa temática é só professor, professor, e a gente fica pensando isso, como que esses pais vão dar essa assessoria para os filhos? Tendo esse cenário caótico, Cris, eu vou te perguntar, você pode não ter a resposta e, como é algo novo, realmente a gente não tem uma resposta concreta, cabal. Mas você teria, assim, um norte para esses pais, vamos supor, que trabalham fora e precisam ajudar seus filhos? Uma direção para eles? Então, aí tem várias questões envolvidas. Por que eu vou te falar? A gente pega um viés também socioeconômico. A gente Sim, pega, né, uma sociedade em que temos quem tem e quem não tem. sim, Então, assim, eu trabalho como professora, meu marido trabalha, eu posso dar o suporte para o meu filho, mesmo que eu não esteja em casa. Vamos supor, mesmo que eu fosse, vamos supor, uma enfermeira, vamos dar exemplo, tenho que ir para o hospital trabalhar. Estou dando exemplo bem para sair de casa, né? E aí, sim, mesmo que eu não pudesse dar esse suporte, né, como pessoa, né, ali, para lidar com meu filho, minha filha, a gente tem um recurso como celular, um laptop. Agora, aquela criança em que o pai, né, a mãe, vamos supor, a mãe é uma diarista, né, o pai, de repente, vai trabalhar numa obra. Eu estou dando exemplo de pessoas humildes em que a criança, né, de repente, fica em casa com o irmão mais velho, né, para poder colocar o alimento dentro de casa. sim. Então, ali, essa criança não tem internet. Não, com Então, certeza. assim, a gente esbarra no sentido que, para quem tem o recurso tecnológico, tem o suporte da família, é muito fácil da gente Ainda direcionar. ainda tá fácil, né? Fica Ainda. fácil, porque aí eu vou te dizer, não tem receita pronta, mas assim, o que eu penso é o seguinte, que a aprendizagem, ela envolve o quê? Um processo, né,
de estímulos internos e externos. Então, interno, a criança, ela tem que estar com disposição, a criança ela tem que estar motivada, né? A criança ela tem que estar em equilíbrio emocional, psicológico. E assim, a questão externa é esse ambiente que eu estou querendo te dizer. É questão da experiência. O externo vai depender da situação pela qual a criança se encontra. Então, eu, como professora, como mãe aqui, eu tenho como dar essa bagagem para o meu filho, essa assistência. Mas eu vejo aqueles pais que não tem como. Vou te dar um exemplo, assim, né, sem ser de pandemia. Estou dando exemplo de quando eu era criança, né? Não vou falar da minha idade, mas assim, quando eu era criança, a minha mãe trabalhava em padaria e meu pai era motorista. Então, Sim, assim, eu não tinha suporte dos meus pais. Eu só sim, tinha o suporte dos professores. E mesmo assim, era aquela questão, né, de você chegar, né, até o professor e pedir uma orientação, que muitas das vezes você fica com vergonha, isso aí é normal da criança, do jovem. Então eu, como aluna, naquela época, sem recurso nenhum, que eu falo de tecnologia, naquela sim. época, eu, internamente, né, estou dando a questão interna, o estímulo interno era o quê? O estudo. Eu queria muito estudar e entender, aprender, né? Mas assim, a gente falando agora, como você falou, nessa questão do cenário atual, fica uma sociedade meio que dividida, né? Então, assim, os que têm podem, os que não têm não podem, então fica um pouco meio difícil essa resposta, né? Como você É, até mesmo. é muito complicado. A gente fica assim, aflita, né? Porque você não vê não tem como você colocar no mesmo patamar uma pessoa que tem esse acesso e aquela que não tem, né? Então, aquela que não Exatamente, tem está à mercê, está solta, está sem parâmetro nenhum, né? E exatamente. nós vamos ter que repensar isso daí, né? Quando eu falo nós como sociedade, né? Sim, Repensar sim. como se por conta de um vírus, né? Tudo isso parou. Imagina, eu estou falando com você até meio apocalíptica, mas vamos dizer, um cenário de guerra, como é que fica assim? Tipo, não digo nem de guerra, mas um cenário assim mais difícil que esse que a gente tem, né? Então, aqueles que tiverem a internet, né, o recurso, vão poder dar continuidade. E aqueles que não vão ficar, só Deus sabe como, né? Enfim. Exatamente, E a gente exatamente. consegue perceber isso já atuando nas nossas escolas, por exemplo, na escola do Estado, pelo menos na minha, que você fazia parte, a gente tem aluno que está sendo levado para eles o material. Mesmo assim, eu não sei se está Sim. sendo 100%, mas alguns desses alunos estão recebendo material em casa para poder ter algum suporte, né? Mas aí é aquilo, né? Quem vai passar para ele, né? Às vezes tem essa, eles não têm essa ferramenta, até vou dizer assim, cognitiva, porque eles não foram preparados para isso, né? A gente está Sim, desarmado. sim. Eu acho que isso é uma reflexão muito importante, porque a gente deu tudo na mão do Estado. Cria meu filho, educa meu filho, não é? Foi isso que a sociedade criou. E agora, o que está acontecendo? Que o próprio Estado, né, a sociedade falou, toma pai, cuida do seu filho, toma pai, educa seu filho. Então, a sociedade está despreparada, né? É uma coisa assim, realmente a pensar, né? Eu acho até que dá uma tese aí de mestrado, doutorado aí nessas suas áreas aí, É bem verdade. interessante. Mas assim, passando assim, já vamos falar, esse é o cenário que eu vejo que é o mais crítico. Mas para uma pessoa mais, um jovem, que está aí aflito se vai ter se vai ter o Enem, se vai ter ou não vai ter os concursos pré-militares, né, os militares,
a ESA, a EAR, que eles querem fazer esse tipo de concurso, ou pessoas mesmo que estão esperando concursos saírem. Para essas pessoas, assim, no cenário, vamos dizer, a pessoa já tem a sua internet em casa, mas eu vou falar agora assim, de uma questão mesmo dessa pandemia ter trago um caos para a sociedade, né? A gente fica meio... Nunca sabe o que vai ser o dia de amanhã, né? A sensação de urgência que pelo menos eu estou sentindo, é muito grande, assim. É aquela de querer fazer as coisas, de querer executar logo, porque eu não sei, será que amanhã o que vai acontecer? Vai existir isso? Vai deixar de existir? Porque num dia você estava no seu trabalho normal, no outro dia fecha tudo, fecha. Quando que a gente ia ver shopping fechando? Gente, eu fiquei assim, né? E então, assim, para essas pessoas, né? Porque muita gente também já está entrando em depressão, já está ficando Sim. desesperada. É, o Como ter o equilíbrio, assim? Não digo nem só para estudar, mas para manter a cabeça no lugar. Então, essa questão aí do foco, né, para a gente atingir os nossos objetivos, isso aí já vem trabalhando para a questão mesmo do controle, né, comportamental da pessoa, da criança, do jovem, o controle inibitório. Isso aí é uma função até que ajuda na questão do aprendizado, né, escolar. Agora, a questão, assim, para poder o jovem, né, se preparar para concurso, até mesmo um adulto, eu acredito que tem que ter um auxílio, uma ajuda de um profissional. Aí vai entrar os meus colegas, né, psicólogos. Existem Sim, psicólogos que estão atendendo online, tá? sim, verdade. E eu acredito que nessa nova fase que todo mundo está vivendo, o psicólogo já era importante, né, para diversas, né, Com funções certeza. do dia a dia. Já era importante. E essa questão agora do novo, dessa mudança de comportamento, acredito que vai ser o profissional assim que vai ajudar muito os adultos, porque os adultos eles precisam viver, né, essa nova rotina. Quem tem filho precisa vivenciar essa aprendizagem que está acontecendo com seus filhos. Então, acredito que para ele ter foco, precisa encaixar, né, essa questão da rotina dele com a questão do seu trabalho, dos seus objetivos. Não perder de vista a questão de uma prova. Por exemplo, um jovem, né? Eu tenho uns alunos lá da minha escola, que agora eu estou trabalhando à noite, né? Tem Sim. lá um pré-vestibular. Eu faço parte, né, do grupo de redação. Então, eles estão praticando as redações e o grupo de professores de língua portuguesa estão, à medida do possível, corrigindo essas redações para que esse aluno não perca o foco, o objetivo para encarar, né, essa nova modalidade. Até porque o Enem, né, vai ter que modular essa questão desse ano, vai ter que de repente, solucionar para que esses alunos tenham esse acesso. Mas, assim, de antemão, o individual, o ser humano, ele precisa, de antemão, de um auxílio, de uma ajuda, seja da família, seja do profissional. E realmente não perder a fé, não perder o foco. Isso aí antes mesmo de pandemia, a gente via lá, nós trabalhamos juntas, alunos com dificuldade de aprendizagem, alunos com situações financeiras, alunos que em casa, né, aconteceu assuntos familiares que não vem ao caso falar aqui, e que nós professores estavam ajudando isso presencialmente. Virtualmente, esses alunos precisam buscar esse auxílio. Eu creio que a pior questão que a gente tem da gente ter que se lidar, né, com a sociedade, nós estamos lidando com os outros através de uma tela. E, na verdade, a gente pega da aula, desligou, sair da tela, né? Vida que segue. E não que nós, como professores, temos essa obrigação ou essa função de saber o que está acontecendo por trás da vida daquele aluno,
mas quando a gente estava ali em loco, isso acontecia naturalmente, né? Algo orgânico, né? Acontecia assim. Ali você via, de repente, um aluno naquele dia estava bem, no outro ele não estava, ou ele começava a brigar com um colega. Aí você que já conhece aquele aluno, o que está acontecendo, né? Então, você poderia, a Exatamente. gente podia dar fazer essa assessoria, né? Chegar nesse aluno. E agora não temos mais como fazer isso, né? Então, eu creio que você manter o foco, manter o objetivo, a visão, né? Eu estou vendo lá, manter essa visão sempre diante dos seus olhos é muito difícil quando você está apartado do outro. Quando você está sozinho, é uma sensação de que você está no mundo, mas está sozinho. Por exemplo, eu estou falando aqui com você, mas, assim, aquela sensação de que, vamos supor que a gente estivesse na mesma escola, né? De que não vou mais no outro dia perguntar, e aí, Cris, como é que foi seu dia? Não temos mais esse convívio, né? E a gente não sabe até quando, né? Agora já dizem que vão ficar mais 3 meses, enfim, não sei. Eu tenho acompanhado também jornais lá de fora, principalmente Inglaterra, Alemanha, alguns falando que essa pandemia eles só vão começar a abrir direto, né? Voltar ao normal, que eu creio que nunca mais a sociedade vai ser a mesma. Eu creio que essa normalidade que a gente tinha antes, eu acho que creio que não vai ser mais, porque chacoalhou a sociedade mesmo. Então, eles dizem que é a partir de setembro. Então, você imagina esse tempo todo, né? Será que nós vamos ter uma sociedade preparada, no caso, uns alunos, preparado para fazer prova, preparado para fazer, enfim, fazer um Enem com qualidade, um Enem, uma prova de militarismo, ou uma pessoa que está se preparando para um concurso, né? Então, assim, é o que eu falei para a gente está vivendo praticamente assim, um dia após o outro, né? Isso é tão real, na verdade, tinha que ser algo real, algo natural para a gente, né? Mas a gente, hoje em dia, Exatamente. tudo, assim, está diante dos nossos olhos. Viva o hoje, porque amanhã, não estou querendo a gente querer propagar aqui o caos, mas a gente precisa ter a noção da realidade, né? A noção da realidade, porque cada hora a mídia fala uma coisa, não, a partir de maio, não, o ápice do Covid ia ser em abril, agora vai ser em maio, não, vai ser em junho. Então, a gente não sabe mais o que esperar, porque nós, como seres humanos, a gente planeja, né? A gente planeja, não, poderia planejar. Não, daqui 2 meses eu vou viajar, eu vou para não sei aonde. Não, Exato, exatamente. a prova é daqui 3 meses, então eu vou fazer um calendário para estudar para caber em 3 meses. E agora não. Então, assim, em questão de comportamento humano, da psique humana, assim, tem como manter esse norte, mesmo sem auxílio, porque, voltando à questão socioeconômica, às vezes a pessoa não tem como É, psicólogo, não tem como ter um médico, uma assessoria, às vezes não tem como nem assistir essa live. Essa pessoa teria como se manter firme? Qual a sua, assim, o que você poderia falar para quem está aqui ou quem vai ver depois, como manter a serenidade? Eu acho que a palavra é essa, serenidade. bem, sem recursos, está falando socioeconômico, a pessoa não tem acesso no caso, a Ao médico, está psicólogo. falando a psicólogo. Uhum, Então, realmente é uma situação em que, nesse caso, esse indivíduo, né, essa criança, esse jovem, ele vai ter que contar com a família. E uhum, muitas das vezes, né, Fernanda, a gente sabe que existem muitas crianças e adolescentes que não têm uma família, né, que seja a base para elas. Muitas das vezes a gente vivenciou isso na própria escola lá, né, pela uhum. qual nós trabalhamos juntas. Mas se a gente for levar por esse lado, fica realmente difícil
para essa criança seguir sem uma orientação, né? A gente acredita que a família é a base para ela se transformar no cidadão melhor, é a base. Só que a criança, quando ela está em desenvolvimento, quando ela atinge a sua, né, maioridade, quando ela atinge os seus 21 anos, enfim, ela precisa o quê? Ter os recursos emocionais, os psicológicos, todos o quê? Equilibrados. E geralmente, quando acontece uma questão de desequilíbrio, né, muitas das vezes você tem uma mãe, ou um pai, ou os pais juntos, muitas das vezes eles estão ali para ajudar. Agora, realmente, como você falou, né, quem não tem um suporte do psicólogo, de um médico, essa criança, esse jovem, ele vai ter sim, como é que eu vou te dizer, uma dificuldade para enfrentar esse desafio. Isso aí eu acredito, Fernanda, que seja assim, até mesmo em qualquer momento, não só nesse momento da pandemia. Esse momento da pandemia, né, do isolamento, ele está sendo mais aprofundado, porque realmente as pessoas, né, não podem, entre aspas, né, ficar saindo a qualquer momento, a não ser que vá numa farmácia, no mercado, as pessoas não podem ficar se aglomerando. Realmente, nessa situação, está sendo mais difícil o convívio, né? Uhum. Mas, assim, olhando pelo outro lado, isso já existia. Existem muitas famílias que não têm recursos. Aí vamos para os hospitais públicos, vamos falar agora do público. Você vai chegar lá, você pode até ter um atendimento de emergência, mas que muitas das vezes você fica deixado de lado. Você pode Sim, até morrer ali, né? Eu estou falando em verdade. nível sem ser de pandemia, a nível normal de existência sem ser. Sim. Então, assim, eu acredito que essa questão de recurso, eu acho que já vem já, né, de muito tempo. Eu falo questão Brasil, né? Eu falo Uhum. questão Brasil. E é assim, é a pessoa, né, ter seus pensamentos, né, na sua religião, né, ao seu método de como você vai seguir a sua vida, ter uma fé, ter ali alguém, um amigo, se não tem família, às vezes é órfão, não tem mãe nem pai, ter uma avó, um tio, tem que ter alguém com essa criança, com esse jovem. Não é possível que ninguém ali possa dar o suporte para ela. Mas que realmente, quem não tem o recurso, fica sendo realmente difícil essa caminhada. Eu acho que, a meu ver, a gente é algo tão básico que é do ser humano, né? Mas que muitas vezes as pessoas não têm essa perspectiva, que é aquela questão de ter um sentido na vida, né? Ter um sonho, ter um objetivo a chegar. Se você não tem, realmente você fica perdido, né? Se você segue apenas o script da sociedade, um contrato social, eu tenho que acordar, tenho que trabalhar, eu tenho que comer para me alimentar, pegar o trem, voltar para casa, tomar um banho, assistir o jornal e dormir. A pessoa que perdeu tudo isso, ou o aluno, eu ia para a escola para socializar, para falar com os meus amigos, para almoçar, que muitos vão porque não tem comida em É casa, verdade. e depois dali eu fico conversando com a galera e vou para casa. O sentido da vida dele é esse, seguir esses, né, esses contratos aí sociais, né, que a gente tem, né, ir para a escola, ir É, trabalhar, pegar o ônibus, enfim. E agora não tem mais isso, né? Então fica. É uma questão até filosófica, até, né? Você. Qual o sentido da vida? A pessoa parar para pensar: o que, que eu estou fazendo aqui? Eu, tô, eu estou aqui, estou vivo, mas não posso fazer o que eu fazia antes. Então eu creio que isso que você falou, né? Essa coisa da pessoa pensar positivo, se apegar à sua religião, ter um pensamento, né, otimista, mesmo que tudo em volta esteja ruim, porque isso daí é a base da pessoa para ela continuar sonhando, continuar projetando, né? Mesmo que em volta esteja tudo um cenário de caos, vamos dizer assim, né? sim, sim, exatamente, exatamente isso. A gente vivencia a cada dia, né, em sala de aula. Hoje em dia eu trabalho com jovens e adultos, né, Uhum, também. Que 12 anos que eu trabalho no magistério, quando eu comecei, né, como professora de língua portuguesa, eu comecei com jovens e adultos. Foi sim. o meu estágio na época lá na Praia Vermelha.
Eu tinha que fazer, né, as horas para entregar, né, para ter a formação. E aí eu fiz meu estágio com os jovens e adultos. Mas quando eu fui para o concurso público, quando eu passei, fui diretamente para a sala de aula como regente, como professora mesmo, eu trabalhei com turmas do Fundamental 2, exatamente oitavo, nono ano, né? E ensino fundamental, e ensino médio. Então agora retornei com jovens e adultos. E eu percebo que essa questão, né, do sonho, como você falou, foi bem apontado agora, essa questão do sonho, a gente não pode perder a esperança. Eu trabalho muito na sala de aula com isso. Esses alunos, eles têm 40, 50, tem uma aluna de 60 anos na minha aula, em que eles tiveram, né, a sua vida interrompida por N situações, né, que não vem ao caso falar. Então, esses alunos, eles deixaram de estudar e estão retornando à sala de aula. Eles estão querendo conquistar o sonho deles. Eles querem se formar, eles querem ir para uma faculdade. Então, realmente, o que vai fazer você seguir em frente com a sua rotina, com o seu foco, é deixar de quê? Seguir, né, de repente, essas regras que a sociedade impõe. Lógico, né, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que cuidar do seu filho, da sua casa. Mas, realmente, você tem que ter uma chama, aquela chama que faz com que você sinta a vontade de acordar e viver. Porque É a vida não verdade. é só trabalho e estudo. A vida você tem que ser feliz. A criança tem que ser Com feliz. certeza, com O certeza. jovem tem que ser feliz, né? Nós Verdade. também temos que ser felizes, né? Verdade, verdade. E assim, Cris, eu acho que esse assunto rende muito. Eu tô toda hora olhando aqui pro lado, porque eu tô com o relógio aqui. E a live dura 1 hora, né? Eu tô aqui, eu falei, gente, só faltam 7 minutos. Eu não me percebi. Nossa! É, é, e assim, a gente, se o pessoal quiser deixar pergunta, eu vou deixar lá na, no, lá no nosso Instagram, né? Tem a chamada da live de hoje. Se as pessoas quiserem deixar perguntas lá ou aqui, a gente pode até de repente fazer uma parte 2 disso tudo, né? Se É verdade. envolve todo mundo, né? Ninguém aqui está sabendo de nada, ninguém eu tenho a resposta, né? Tá todo... Exatamente. E assim, eu vou falar aqui, eu vi aqui algumas, tem tanta gente que escreveu, eu me perdi aqui. Aí, É porque não peraí. dá pra eu ver, eu não tô vendo nada, assim, disso. Eu tô vendo, só que não atualizou. E agora eu tô olhando aqui, tem alguns comentários. Ah. Olha só, tem a Jennifer, minha professora de LPT, Fernanda. Eu nem sabia que ela ia entrar. Oi, Jennifer. Olha só. Ah, tá. O meu marido aqui falando comigo. Tadinha. Tem aqui a Bia. A Bia colocou aqui. A Bia Falcão, nossa colega de trabalho lá. Ela falou: Meu filho não vê a hora de voltar para a escola. Sente muita falta da convivência com os amigos. E fora que está estudando muito mais em casa, assistindo aula online na plataforma. Cansativo até para mim. Isso eu vi também muita reclamação de assim. Eu vi até um meme em relação a isso. Ah, na escola, gente, página 1, sei lá, 55 e 56, exercício tal. Em casa, página 1 até a 1050 e poucos exercícios para fazer. Tá sendo assim, uma Exa- coisa marcada, né? A toque de caixa, né? Exatamente. Realmente, parece assim, é aquilo que eu estava falando para você. Eu acho que está tendo uma sensação de urgência. Não, nós temos que manter, assim, tá dando tudo. Eu estou falando em relação a mim até. Você tem aquela sensação de que eu tenho que realizar logo, porque eu não sei como vai ser amanhã. Então, me parece, né, que as escolas estão trabalhando nessa situação aí. Não sabemos como vai ser o Enem, não sabemos como vai ser o concurso do militarismo tal, da SpaceX, da EAR, da ESA, então taca a matéria, porque quando chegar a hora, esse aluno vai estar preparado. Mas, infelizmente, a meu ver, eu acho que ninguém vai estar preparado para nada disso, né? Eu acho que Exatamente. esse ano, assim, aperta o delete, porque 2020 acho que já acabou, né? Enfim, tem que deletar, esse ano está deletado, né? Ao meu ver. É o que É eu uma percebi. construção, né? É uma É, construção, como eu falei. É um aprendizado, né? A pessoa ela vai ter que
caminhar conforme um novo momento. Então, assim, as pessoas vão ter que se construir para ressignificar a vida, saber quais são as prioridades. Então, assim, o importante é o quê? É você estar bem, porque o emocional, o psicológico, isso tudo influi no seu aprendizado, seja na vida, seja na escola. Então, assim, é uma construção. Isso aí eu acredito que é um comportamento que vai se construindo ao Uma, longo do tempo. uma nova construção, né? Você diria. Construir. Exatamente, exatamente, A Thaís exatamente. mandou um beijo para você, disse que você é minha psicopedagoga favorita. Ah, um beijo para ela. É, a Sônia Sueli, a Sônia, lembra da Sônia, mandou aqui Ah, sim. um beijo para você também, que você continue nesse processo de querer aprender mais para ser uma profissional excelente que você já é. Tem uma pergunta aqui, mas, enfim, não sei se vai dar tempo para responder, eu acho que não vai dar, faltam 3 minutos. É uma pergunta, você acha que a programação neurolinguística é importante no processo educacional? Qual o grau de importância tem para ti essa técnica, uma programação neurolinguística? Enfim. Eu É uma... acho que essa programação neuro é mais assim voltada, né, para uma questão, como é que eu vou te explicar? Por exemplo, se uma pessoa ela quer trabalhar com plataforma de desenvolvimento de propagandas, ela quer falar melhor, né? Então eu acho que essa área, ela não é assim uma área, como é que eu vou te dizer, primordial para que uma criança aprenda melhor. Não. Para que a criança tenha um aprendizado, né, com aproveitamento, ela tem que ter o quê? O aspecto físico, biológico, social, todo o quê? Encarando a cada dia. Não adianta você querer colocar um curso a mais, uma forma de vivenciar mais. Não, a criança ela tem que ter o básico. É aquele ambiente propício, ela tem que estar bem fisicamente, porque, vamos dar um exemplo, se uma criança está com uma doença crônica, uma otite, por exemplo, ela não vai ouvir bem. Então, ali na sala de aula, o professor pode achar que ela não está com atenção, está desatenta. Então, assim, a gente tem que primeiro começar a encarar, a visualizar o quê? Como é que essa criança ela está se comportando, né? Uhum. Nesse ambiente que nós estamos vivendo. Então, eu acho que a questão da programação neurolinguística não vem ao caso para essa questão desse momento com os jovens, com as crianças. Acho que isso aí é mais uma questão mesmo... Mas uma questão de propaganda, né? Alguma formação mais... Se a pessoa quer falar melhor, né? De repente quer ter uma visão assim, mas como é que eu vou te dizer? Que a linguística é o modo, vai pegar a área da linguagem, né? Como é que o ser humano ele vai fazer essa linguagem de forma centrada? Ela vai apresentar um programa, né? Vai de repente montar um vídeo. Eu acho que se a pessoa se interessar nesse sentido, mas eu acho que para criança, para o jovem, tem que ter mesmo acompanhamento psicopedagógico, acompanhamento com fono, com Sim. psicólogo. Acho que todos esses profissionais, né, envolvidos na questão de auxílio da criança. Então, Cris, a gente vai ter que terminar, porque só falta 1 minuto. Aí o Instagram vai me cortar. Mas eu vou fazer o seguinte: amanhã eu vou subir essa live pro canal e vou deixar lá pergunta a quem quiser. E quem quiser a parte 2 a gente pode continuar, tá? Nesse sentido, falar sobre isso. E foi muito bom estar aqui com você, matei saudade. Ah, Muitos professores estão aqui, tô vendo assim, para ver que tem muita gente, né, igual a gente, desesperada, no bom sentido. Mas agradecer, tá? Eu tenho 30 tá. segundos, amiga. Tá. Um beijo, manda um beijo aí pro pessoal. Obrigada que esteve aí, tá? Obrigada, Cris. E a gente vai conversando Obrigada. caso a gente volta aí, tá? Um beijão. Beijo também. Tá bom. Tchau. Beijo. Tchau.